Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar início a esse culto de agradecimento ao Senhor, porque temos sim motivos para agradecer. Então, feche seus olhos, dobra sua fonte, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que estamos aqui na Tua casa, Senhor. E somos gratos a Ti, Senhor, porque se estamos aqui, Senhor, porque o Senhor assim permitiu, Pai. Pela Tua força, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, que chegamos aqui, Senhor. Não foi pela força do braço nem da perna, Senhor. Não foi o homem, Senhor, que trouxe nós até a Tua casa, Senhor. Mas sim a Tua permissão, Pai. Mas sim a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Somos sim gratos, Senhor, porque se estamos vivos, Pai, é porque também é permissão do Senhor, Pai. Não somos nada sem Ti, Pai. Senhor, nós somos dependentes do Senhor, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, para tudo em nossas vidas, Pai. E por isso, Senhor, que esse culto seja sim um culto diferenciado, Pai. Um culto onde vamos nos render totalmente a Ti, Senhor. Um culto onde as nossas atenções, Pai, estejam voltadas para o Senhor, Pai. Onde os nossos ouvidos, Senhor, não sejam desviados pelo mundo, Pai. Mas estejamos sim atentos à Tua palavra, Senhor. Estejamos atentos a tudo que vem na Tua direção, Pai. Que os nossos olhares, Senhor, estejam voltados para o Teu altar, Senhor. Que a Tua presença esteja no meio do Teu povo, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é um Deus vivo, Pai. Sabemos que é um Deus que não está em estátua, Senhor. Que não está em imagem, Senhor. Pois nós adoramos a um Deus que nós não vemos, nós não sentimos, Pai. Nós adoramos a um Deus que nós não precisamos, Pai. Que o homem aponte e mostre a imagem, mas nós sabemos que Ele está se caminhando no meio do Seu povo, Pai. Um Deus que venceu a morte. Um Deus que nos comprou, Senhor, com o preço derramado no sangue naquela cruz, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui para Te adorar, Senhor. Para exaltar e gratificar o Teu santo nome, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor. E sabemos que elas já estão preparadas, Senhor, nas regiões celestiais, Pai. Que possamos, sim, Pai, ser merecedores, Pai. Sabemos que por mais que nos esforcemos, Senhor, não vamos chegar à Tua santidade, Senhor. Mas estamos aqui buscando santificação, Senhor. Estamos aqui buscando fazer a Tua obra, Senhor. Buscando fazer a Tua vontade, Pai. Capacita a Tua igreja, Senhor. Derrama a Tua unção sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, capacita o louvor, Pai. Capacita os levitas, Senhor. Aqueles que estão aqui, Senhor, levantados por Ti, Pai. Para que sejam cânticos entoados ao Teu nome, Senhor. Que a Tua igreja possa louvar e adorar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra naqueles que têm, Senhor, a missão de trazer ordenância na Tua casa, Pai. Estamos aqui obedecendo a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui fazendo a Tua vontade, Senhor. Não estamos aqui para agradar o homem, Senhor, mas sim para agradar a Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a Tua obra na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, pedimos também, Senhor, pelo ministério infantil, Pai. Que o Senhor toque, Senhor, cada professora, Senhor. Cada uma que foi levantada por Ti, Senhor. Cada uma que tem um ministério, Pai. E que tem sim a unção sobre a vida delas, Pai. Para conduzir os Teus pequeninos, Pai. Leva, Senhor, até elas uma palavra, Senhor. E que essa palavra chegue ao coração dos pequenos, Pai. Que eles possam sim receber a Tua palavra. Receber aquilo que vem do céu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe e capacita o Teu pastor, Senhor. Que ele traga uma palavra para os nossos corações, Pai. Que ele traga uma palavra, Senhor, que haja entendimento na Tua igreja, Senhor. Pois o nosso Deus não é um Deus de confusão, Pai. O nosso Deus não é um Deus que deixa dúvida, Senhor. E tudo aquilo que é pregado e que é falado no nome santo de Jesus Cristo, Pai, tem que sim ser alimento para as nossas vidas, Pai. Nos traga, Senhor, este pão maravilhoso que vem do céu, Pai. E que possamos recebê-lo, Senhor. E que possamos nos fartar dele, Pai. Pois estamos aqui, Senhor, com fome e sede da Tua palavra, Senhor. Nos alimenta, Senhor. E que possamos sair daqui cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos sair cheio, Pai, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz a Tua obra, Senhor. Abençoa este bairro, Senhor. Que mais famílias possam ser alcançadas, Pai. Que mais famílias possam vir buscar a Tua casa, Senhor. Abençoa esse pai de família que ora, Senhor. Que clama pela Tua família, Pai. Abençoa esta mãe, Senhor. Que pede pelo esposo, que pede pelos filhos, Pai. Que pede por sua parentela, Senhor. Que ela possa também ter a sua oração alcançada, Pai. Que ela possa alcançar o céu, Senhor. Porque sabemos que o céu está aberto neste lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa os filhos, Pai.
Aqueles que estão buscando a Tua presença, Pai. Aqueles que estão buscando sentir o Senhor, Pai, na vida deles, Pai. Atenda, Senhor, a oração deles, Pai. Não porque nós precisamos, Pai. Não porque é aquilo que nós queremos, Senhor. Mas aquilo que o Senhor sabe que é necessário para as nossas vidas, Pai. E que possamos aceitar o agir de Deus em nossas vidas, Pai. Possamos aceitar o tempo de Deus em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor. Traga os Teus filhos para a Tua casa, Senhor. Que a Tua casa esteja cheia, Pai. Não de pessoas vazias, Senhor. Mas de pessoas com fome e sede da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pois assim nós oramos, Senhor. Pedimos e desde já te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Chamar
capítulo de número 7, livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Glória a Deus. Eclesiastes está próximo do livro de Salmos. Você encontrar Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo de número 15. Que diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Amém? Eclesiastes 7:15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, pois que se destruirá a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenha isto, e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que hajam na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos assim orar. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, a sua palavra ela foi lida. E pelo seu poder e graça e misericórdia, nós te clamamos, te pedimos que o Senhor venha falar nos nossos corações. Fala, meu Deus, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois nós precisamos sair alimentados, Pai. Vem, meu Pai amado, nos guiar. Vem nos guardar nas tuas poderosas mãos. E vem que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais a cada dia mais e mais. Ah, meu Deus, que a tua presença ela venha encher a cada dia mais e mais a tua igreja. Porque Espírito Santo de Deus é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor, Pai amado, que tem a cada dia guardado a vida do teu povo. Se conosco, fala nos nossos corações. Abençoe, meu Deus amado, a tua igreja. Usa, meu Pai, a mim como instrumento e vaso nas tuas mãos. Toma aqui o lugar que pertence a ti, ó Espírito Santo, e faz a tua obra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Podem tomar seus assentos. Glória a Deus. Irmãos, como é bom a gente saber que temos um livro tão maravilhoso, que é as Escrituras Sagradas de Deus. Como é bom a gente ter essa fé, porque a gente vive pela fé. Vai me dizer que diante das circunstâncias, a gente tem tanta força para dizer assim, não, hoje eu vivo por causa disso, por causa daquilo. Não, nós vivemos pela fé, irmão. Porque a circunstância, ela nos sufoca. A circunstância, de uma maneira ou uma outra, ela vai a cada dia nos deixando oprimidos. As circunstâncias que eu quero dizer é o dia a dia. As nossas lutas, as nossas batalhas. O livro de Eclesiastes é um livro que se você pegar ele do primeiro ao último capítulo, ele vem trazendo uma rotina corriqueira nossa do dia a dia, né?
O livro de Eclesiastes, eu acho ele assim maravilhoso, como toda a Bíblia ela é. Ele vai falando de como se comportar, de como a gente saber esperar, de como um homem deve fazer, de como a mulher deve fazer. Eu acho um livro interessante, o livro de Eclesiastes. Aqui nesse capítulo de número 7, versículo de número 15 que nós lemos, eu acho interessante quando eu estava assim, meditando nele, ele vai nos despertar, para a gente ficar atento, né? Até com o que a gente escuta. Né? Porque nós temos, graças a Deus, ouvidos que o Senhor nos deu para a gente escutar. Isso é muito bom. O Senhor nos deu línguas, lábios para a gente poder falar. Isso é muito bom. Mas Eclesiastes, ele vai estar despertando para a gente saber lidar com aquilo que a gente ouve. E também saber lidar com aquilo que a gente fala. Que ele fala, se a gente não tiver controle, vai comparar a gente como louco. Isso é sabedoria. Se a gente não tiver controle do que a gente fala. Ele vai falar que quando a gente teme ao Senhor, as coisas tudo são moderadas. Quando a gente teme a Deus, na vida de quem serve a Deus, as coisas têm que ser moderadas. Não é para ser nada fora do lugar, não é para ser as coisas bagunçadas. Né? Bagunçada quando eu falo em termos de espiritual, em termos de comportamento. Vai dizendo que a gente está livre dos problemas dos nossos dia a dia. E hoje um tema que eu gostaria de estar trazendo para as nossas vidas é algo que a gente se lida todo dia, irmão. Todo dia. E muitas das vezes a gente não trabalha com isso dentro das nossas vidas, né? Que é as críticas. Como que eu tenho me lidado com críticas? Como você tem lidado com críticas? Como que eu tenho lidado com aquilo que as pessoas assim falam de mim e de você? Tem gente que se sente mal. Tem gente que fica doente. Tem gente que fica deprimida. Quem nunca foi criticado no trabalho? Eu acredito que aqui todos já foi criticado no trabalho. Quem nunca foi criticado dentro de casa? Todos nós já fomos criticados dentro de casa. Quem nunca foi criticado pelo marido? Quem nunca foi criticado pela esposa? Quem nunca sofreu a crítica de um vizinho? Ah, isso é terrível. Quem nunca sofreu uma crítica na igreja? Todos nós temos crítica, irmão. Ah, mas isso não poderia existir. Ora, irmão, quem que é o nosso maior exemplo espiritual? É Jesus, em forma de Deus, que veio assim sobre a terra para pregar o seu reino e a sua justiça. E ele foi um dos mais criticados, ele fazendo a coisa certa, pregando ao Senhor, o Salvador, e as pessoas criticando. Jesus operando milagre e as pessoas criticando. Jesus mostrando que o reino dos céus era maravilhoso e as pessoas criticando. Jesus falando a verdade e as pessoas criticando. Então, crítica, irmão, é algo que a gente vai conviver com ela. Você conviveu 2023, não foi só de elogio, teve bastante crítica, né? Crítica ao ponto de você falar assim, ah, mas será que eu não agrado ninguém? É aí que está o grande detalhe, irmão. Quando a gente se preocupa muito em querer agradar os outros, isso se torna, nas nossas vidas, algo que parece que é importante. Ah, eu estou agradando ciclano, eu estou agradando fulano. Não, a gente não tem que se preocupar em agradar a ciclano e a fulano. É também que você fala, ah, eu vim na igreja que não pode agradar os outros, eu vou fazer as coisas por birra mesmo. Eu vou fazer as coisas de teimoso que eu sou. Não, não é isso. A gente tem que saber lidar com aquilo que falam da gente. Sejam elas coisas boas ou sejam elas coisas mal. Você pensa o quê? Que Jesus, ele não foi criticado e ele se vingava? Ah, Jesus foi criticado e ele falou assim, eu vou me vingar desse povo. Olha, esse povo, eles vão ver o que eu vou fazer. Não, a Bíblia fala assim, que a crítica é o que sai da boca. A gente pode tanto abençoar, como a gente também pode tanto amaldiçoar. Então é algo que a gente tem que ficar muito atento. Como pastor de igreja, você pensa que eu não tenho que me lidar com as críticas? Eu tenho que me lidar com as críticas. O pastor não está fazendo certo, a coisa não está certa. As pessoas às vezes falam, sabe o que eu faço? Tá bom.
Deixa ela, deixa ele, eu vou só orar e entregar nas mãos do Senhor. Porque a obra não é minha. Se não estiver fazendo eu certo, e se a crítica estiver valendo, Deus põe a mão, Deus tira, e Deus põe outro. Então a crítica eu não devo estar preocupado com ela. Ah, eu só vou melhorar se alguém fizer uma crítica na minha vida. Não, não espere isso, irmão. Não espere mudar um comportamento. Não espere mudar a crítica, né? Para você, olha, eu vou ter mudança. E geralmente quem critica é pessoa fraca, é pessoa frustrada com a vida, é pessoa decepcionada, é pessoa que não tem perspectiva de ter uma vida assim, vamos falar de mudança. Porque quem critica é quem não consegue, é quem não conquista, é quem não sobe, é quem não tem, é quem não faz de uma maneira ou outra para Deus responder. A crítica é algo das trevas. Você vai falar para mim que a crítica é coisa do bem. Eu desconheço isso. Mas só que, pastor, já que é coisa do mal, então eu vou para cima. Não, nós temos que saber lidar com crítica. Nós temos que saber lidar com aqueles que assim só vê defeito nas nossas vidas. Não tem problema não. Deixa que eles falem. Diga para quem está do teu lado, você está aprendendo a lidar com as críticas? Não é fácil. Se ele falar assim, eu estou aprendendo. Não, não é fácil. Tem um que olha para o outro e fala assim, mas como você engordou? O outro fala assim, mas como você está feio? O outro fala assim, mas que roupa é essa? Né? Tem gente, não sei se é excesso de sinceridade, mas tem pessoas que já chegam e já falam assim, é isso. Né? Porque tem a crítica, irmão, que eu vou te falar uma coisa. Tem a crítica que ela é construtiva e tem a crítica que ela é destrutiva. Qual que é a diferença da crítica construtiva para aquela que é destrutiva? A construtiva é aquela pessoa que chega para você e fala assim, ô fulano, você me aceita uma opinião? Primeira pergunta que você tem que fazer é se ela aceita o que você vai falar. Você aceita uma opinião minha? Aceito. E se você fizer assim, assim e assado? Eu vou pensar. Aí a gente já chegar e falar assim, mas como isso está feio e como isso não presta. Mesma coisa de você fazer um prato de comida para alguém que você sabe que gosta. Aí você vai levar e ela come e a pessoa fala assim, você gostou? Aí tem uns irmãos que mentem comendo, a comida está ruim, o tempero ruim, ela fala assim, eu gostei, mas não está bom. Ela fala assim, eu gostei, está legal demais. Ou seja, ela está guardando a crítica. Aí o outro já fala assim, você gosta? Ela falou, não gostei não prestou, não está igual que minha mãe faz. Não está igual como eu comi no restaurante. A pessoa já vai logo criticando, fazendo comparação. A mesma coisa a mãe que olha para o filho. E você sabia que, diga para quem está do teu lado, a palavra de mãe tem poder. Tem poder. A mesma coisa que mãe e o pai olham para o filho e falam assim, tá vendo como você é? Não tem pai e mãe que fala isso? Tá vendo como você é? O filho de fulano é melhor e faz melhor do que você. Isso é um erro de um pai e de uma mãe quando fala isso. Isso é um erro. O pai e a mãe tinham que falar assim, ô filho, não faça isso para que você não venha fazer vergonha aí por fora. Filho, vamos tentar se consertar. Mas fazer comparação com o filho dos outros, isso é uma coisa muito séria. Então, às vezes, a gente não sabe lidar com crítica, como a gente também não sabe criticar. Então, diga assim comigo, se é para criticar e não saber o que falar, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. É melhor a gente ficar caladinho, porque a Bíblia vai dizer assim, que isso se chama sabedoria. Ó, sabedoria. Quando a gente fica quietinho e não fala, mas eu não estou me segurando, eu vou falar. Tem gente que fala assim, eu estou me segurando, eu não sei, né? Eu vou falar, porque senão eu explodo. É melhor você explodir do que você falar o que não deve. E às vezes a crítica, irmão, dependendo para quem você vai falar, a pessoa guarda, a pessoa fica sentida, fica magoada.
pessoa vai falar assim, o que você tem? Fulano me criticou. O que aconteceu? Está chorando? Fulano me criticou. A gente tem que saber lidar, irmão. Já pensou? Os fariseus falando, os hipócritas falando para Jesus assim, você não expulsa demônio não, dizer que não, rapaz. Você expulsa demônio por demônio, comparando Jesus como demônio. A pessoa, se ele fosse falar assim, então vou sair. Não, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. E às vezes, por causa da crítica, a gente para de fazer o que está fazendo. Por quê? Porque a gente se para e fala assim, eu vou parar porque fulano não gostou. Beltrano não gostou. Aí, às vezes, a gente, quando lida com um crítico, irmão, e parece que é uma espécie de uma profissão, né? Tem gente que ela é especialista em criticar os outros. Eu fico impressionado com isso. Tem gente que ela não se olha no espelho, mas ela vê os outros assim de uma maneira impressionante. Tem gente que não vê a sujeira no corpo dela, mas a sujeira no corpo dos outros, ela vê tudo, irmão. Vê tudo. É algo que eu fico assim impressionado. Diga para quem está do outro lado, você se olhou no espelho hoje? Isso. Se ela se olhou, ela primeiramente tinha que criticar ela mesma. Ela tinha que olhar no espelho e falar assim, olha só, deixa eu me criticar um pouquinho agora. Mas eu sou resmunguento, ó. Olha para o espelho e fala assim, eu sou resmunguento. Olha, você do espelho é resmunguento. Você precisa de mudança. Não, tem que fazer uma crítica para ela mesma. Mas não, a gente vai olhar para o outro. Enquanto que a gente é que deveria ter essa mudança. Enquanto que a gente deveria falar assim, peraí, Deus, eu estou vendo muito defeito nos outros. E quando a gente quer que os outros mudem, é porque a gente não quer mudar. A gente quer permanecer no que está, irmão. Então, primeiro a gente tem que fazer a mudança. Ou para a igreja, eu chego lá e falo assim, mas que louvor ruim. A palavra foi ruim. Mas que pastor feio, também me chamar de feio também. Mas que não dá certo. Olha, a pessoa só fala crítica. Fala para quem está do teu lado, olha para ela e fala assim, você tem alguma coisa para falar de mim? Não fala agora não, irmão, pelo amor de Deus, fica quieto. Mas é uma coisa complicada, irmão, a crítica é algo que a gente tem que saber lidar. Você vai ter assim um ano assim do 2023, não vai ser só de elogio. Mas se alguém falar para você e falar assim, eu posso dar uma opinião? Primeiramente pergunta se ela aceita. Não vai falando igual um destrambelado já, atropelando tudo, não. Você aceita uma opinião minha? Aceito. Então deixa eu falar para você. Aí você pede liberdade. Não vai sendo ousado. Diga para mim, tem que ter sabedoria. Isso. Quer ver uma pessoa que sofreu crítica? 1 de Samuel. Texto conhecido. 1 de Samuel. Capítulo de número 1. Primeiro de Samuel, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 3. Primeiro de Samuel, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 3. E a palavra de Deus, ela diz assim, irmãos. Este homem, quem que era este homem? Era Eucana. Subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava
excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Irmão, eu penso assim, pense numa mulher que era criticada. Com certeza era Ana. Ela não poderia dar filhos a Eucana. Mas a Bíblia vai dizer que ela tinha dentro de casa uma rival, e qual tinha filhos. O que essa rival fazia? Ela irritava. O que é irritar? É provocar. O que é provocar? É criticar. Para você ver como isso aí não é um ato de Deus. E a pessoa que estava indo trazer sacrifício ao Senhor. Eles iam trazer sacrifício ao Senhor. Então a Bíblia vai dizer sim que essa espécie de irritação, de crítica, já estava começando dentro de um lar, né? No meio de uma família. E a outra, vamos falar assim, tirava o maior deboche da cara dela. Ah, você não dá filho e você só chora, né? A Ana não estava sabendo lidar com a crítica. Ela não estava sabendo lidar com aquela situação. Aí se você for pegar no decorrente do texto, a Bíblia fala que ela foi orar, foi dobrar o joelho. Ela foi buscar ao Senhor resposta. E o Senhor fez o quê? Honrou a fé de Ana. Para você saber como é que nós devemos lidar com crítica, irmão. É na base da oração. Nós devemos entregar ao Senhor aqueles que o criticam, aqueles que nos irritam, orando. E a Bíblia vai comparar a gente que vai ficar só criticando como um rival. Porque a crítica nada mais é do que uma espécie de muitos sentimentos. Primeiramente deles é da inveja, primeiramente depois dele a soberba, e por aí vai, irmão. Aí vai a fofoca, e por aí entra um monte de espírito maligno. Então a Bíblia vai falar que Ana, ela chorava, porque ela não sabia lidar. E tem pessoas que é difícil para saber lidar com ela. Pergunta para quem está do teu lado, você conhece alguém difícil? Ela vai falar assim, conheço. Não precisa você falar o nome não, essa pessoa difícil é você mesmo, sou eu. Eu costumo falar que as pessoas são difíceis. Mas eu sou difícil também. Eu sou difícil porque eu preciso de mudança. Você também é uma pessoa difícil. Você precisa de mudança ou você é santinho? Olha a cara de santinho do que está do seu lado. Ela é santinho, irmão. Uma pessoa boazinha. Mas não é, irmão. A Bíblia vai dizer assim, que Ana, numa situação dessa, a outra já era como uma rival. Já provocava, ela chorava, ela não comia, ao ponto dela falar assim, peraí, essa situação já está saindo fora do controle. O que eu devo fazer? Tenho que entrar em oração. E o que o Senhor fez? O Senhor deu a ela o melhor, muito mais do que tinha sido na vida da rival. Olha para você ver como que a gente tem que saber lidar com pessoas assim que criticam, com pessoas assim que nos irritam. Não é confrontar o mal com o mal. Quer ver? Um outro texto que eu acho muito bonito, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo de número 6. Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo de número 6. Lucas capítulo de número 6. Duro, irmãos, não é a gente saber quem critica a gente, né? Porque não conhece, né? A pessoa, se a gente fosse tirar satisfação com todos aqueles que nos criticam, por que está me criticando? Por que você falou mal disso de mim? E por que você falou mal disso, daquilo de mim? Né? A gente não tem que fazer nada, não. Deixa a pessoa, ela mesma, se perder. Lucas, capítulo 6, versículo 27. A palavra de Deus, ela nos diz assim, irmãos. Digo-vos, porém, a vós outros,
Lucas 6, versículo 27. A vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dai a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entre em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a ele. Aqui eu acho interessante com relação da vingança. O que é a vingança aqui do que esse texto de Lucas está querendo nos falar? Não devolva aquilo que as pessoas têm jogado para cima de você. Não vale a pena. Não vale a pena a gente querer retrucar com aquilo que as pessoas têm feito com nós. Porque a crítica, ela é uma maneira assim, muito, vamos falar assim, como algo fora do controle. Algo fora do controle. Porque adianta, como eu disse no começo, eu olhar para a sujeira que está na casa dos outros e não olhar para a sujeira que está dentro da minha casa. Por que adianta? Por que adianta olhar para os defeitos dos outros e não olhar para os meus defeitos? Por que adianta? Porque não adianta criticar os que os outros fazem, mas eu não conserto o que eu faço. Do que adianta? Então é algo que a gente tem que falar assim, peraí, antes de eu criticar, primeiramente eu tenho que fazer o quê? Era a mudança dentro de mim. Eu tenho que fazer essa mudança. Antes de eu querer mostrar para os outros o que é certo, por que eu não faço o correto? Por que eu não faço o que tem que ser devido? Porque o duro, irmão, da gente lidar com pessoas que têm esse hábito de criticar, é a gente conviver com ela. Eu tenho que conviver com quem critica. Você tem que conviver com quem critica. Às vezes as pessoas até falam assim, você é diferente, você não gosta de elogios. Eu não gosto, irmãos. Para quem não sabe aqui, eu não sou muito fã de elogios, eu não sou. Porque o elogio também, ele acomoda demais as pessoas. Eu não quero elogio de homens, eu não quero reconhecimento de homens, eu quero reconhecimento apenas de Deus. Eu tenho esse negócio comigo que eu tenho, olha, desde que eu me conheci por gente, eu não gosto de elogios. Então você gosta de crítica, pastor? Desde que ela seja construtiva, sim. E se for crítica que destrói, eu também tenho que saber lidar com ela. Quantos fracassados que não criticaram, que eu vi que, olha, onde que não estão hoje? Então, diga assim, quem critica é um fracassado. Fala para quem está do teu lado, e você não é fracassado. Não, não é. Então, se ele não é um fracassado, ele é o quê? Um abençoado. E se ele é um abençoado, ele é guardado por quem? Por Deus. É só quem é fracassado que não consegue, irmão, que faz esse tipo de atitude. Porque a Bíblia vai ensinar assim, olha, ora pelos teus inimigos. Ora por aqueles que vos perseguem. Jesus estava lá na cruz, ele sendo crucificado, que ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai. Mas peraí, Jesus foi furado, foi cuspido, batido com martelo, com prego, mataram ele, ainda pediu para Deus perdoar eles. Ele estava nos mostrando como que deve ser o nosso comportamento. Mas a gente faz isso, irmão? Não faz. A gente não faz. Quando a gente sabe que alguém não gosta da gente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vira a cara para a pessoa. Se eu estou na rua, eu estou indo, lá vem fulano de tal, não gosto dela, ela vai passar a mesma calçada que eu vou. Eu vou para outra calçada do outro lado para não falar nem bom dia para ela. Aí hoje a moda é essa, eu não gosto dela, eu vou citar esse negócio de novo, vou jogar, ela joga uma direta na internet para ela. Ela vai pegar, quem é ela? É ela. Eu vou jogar uma direta na internet, ela vai ver que eu não gosto dela. Isso também é outro perigo. As pessoas usar redes sociais para poder criticar os outros, jogar indireta nos outros. Eu não gosto de fulano, mas joga uma indireta nele. Isso é um perigo para as nossas vidas, irmão. Então a gente tem que ficar atento. Como nós lemos lá no livro de Eclesiastes, nós temos que ter o quê? Sabedoria, irmão. Sabedoria do que falar.
sabedoria no que está escutando. Como você tem lidado com isso, irmão? Como você lidou com essa atitude no ano que passou? Como você pretende lidar com isso que pode acontecer no decorrer desse ano? Não fique você enganado que você vai receber elogio, vai agradar todo mundo. Irmãos, eu tenho uma coisa comigo. Quando a gente está agradando todo mundo, alguma coisa está errada. Eu costumo falar isso para os irmãos que já me conhecem há bastante tempo aqui. Quando a gente agrada todo mundo, olha, nem Jesus agradou todo mundo. Por que vai ser eu que vai agradar todos? Por que vai ser eu que todo mundo, ó, que legal que você é. Se bem que um que é mentiroso, fala que é legal na frente, mas por trás, ó, bate que virado outra coisa. Tem que estar muito atento quando a gente está agradando todo mundo. Fala para quem está do outro lado, você é muito especial para mim, irmão. É muito especial. Mas fala a verdade. Pelo amor de Deus, que mentir também é pecado. Irmão, a palavra a gente tem que saber estar lidando com ela, irmão. A Ana sofreu demais por causa da crítica dos outros. E às vezes você passa por esse processo também. Às vezes você está passando por esse processo que não sabe lidar com as críticas das pessoas. A Bíblia vai falar que nós devemos fazer o quê? Entrar em oração. Irmão. Nós devemos fazer o quê? Buscar a Deus. A Ana foi orar. O livro de Lucas que nós lemos, eles ensinam, a palavra fala para a gente entrar em oração. Pelos nossos inimigos, pelo aquele que vos persegue. Então o que nós devemos fazer é o quê? É entregar nas mãos do Senhor, irmão. Para que assim o Senhor, é Ele que pertence à vingança. Não é de nós que pertence à vingança, irmão. Me criticou, vou me vingar dela. Vou orar, mas é Deus, mata ela, mata, ela não gosta de mim, mata. Deus não vai te ouvir essa oração não, irmão. Deus não vai ouvir essa oração para Ele matar quem você não gosta, não. Se Deus ouvir, daqui a pouco você fala, Deus mata ela, é a outra agora, Deus não mata, Deus vai falar assim, peraí. Então o problema até é nela. Odeia muita gente. Outra coisa que a gente tem que saber lidar. Às vezes a crítica se transforma em ódio. Cuidado com esse negócio. Cuidado com esse coração que às vezes é duro, cheio de ódio. Tem que pedir para Deus o quê? Trabalhar, para Deus estar limpando, irmão. Afinal de contas, nós estamos diante do quê? Da palavra do Senhor. E a palavra fala o quê? Ama aquele que vos odeia. É fácil? Não é fácil não, irmão. Não é fácil você suportar quem está do teu lado, não. Não é fácil você suportar quem está na igreja, não. Não é fácil você suportar quem está lá no trabalho, não. Não é fácil, não, irmão. A Bíblia fala assim, suportai-vos aos outros. O que é suportar? Saber lidar, irmão. Ter um controle, ter um domínio. Porque as coisas, quando fogem do controle, irmão, a gente perde o domínio, irmão. Aí começa a virar bagunça nas nossas vidas. E eu volto a falar, saia daqui com isso guardado na tua cabeça. Os críticos são pessoas frustradas, decepcionadas, caídas, pessoas que precisam de oração. São pessoas que precisam de oração. Que você não seja dessa turma, pelo amor de Deus. Porque quem critica é porque não consegue nada. E você, glória a Deus que você está aqui. Você está conseguindo o principal, está lutando, que é a salvação e a vida eterna. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Pastor, então agora eu vou sair aí em vez de criticar. Pai do Senhor, eu te amo, Pai do Senhor. Não. Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso também. Não seja falso, não. Seja verdadeiro. Tá? Seja verdadeiro. A Bíblia fala que nós temos que ser verdadeiro. É para ser verdadeiro, então eu vou falar, porque eu não seguro. Eu não sei me segurar. Então você não é verdadeiro, você é um descontrolado. Desorientado. Desorganizado. Tu é bagunçado e quer bagunçar a vida dos outros. Sai falando o que não deve, fala o que não pode, e aí vai ter consequência. Então, muito cuidado também. Tem controle, tem domínio. A Bíblia fala que um dos
sentimentos espirituais nas nossas vidas é ter domínio próprio. Tem gente que tem domínio próprio, não, irmão. Ele não tem domínio, quer dominar os outros. E isso vai acabar o quê? Uma guerra, isso vai virar uma bagunça. Nós temos que ter controle de tudo. Nós temos que ter controle da situação. Então diga comigo, eu preciso é ter domínio próprio. Isso, precisa ter domínio próprio. Mas eu não sei me segurar. Sou explosivo. Quando eu vi, já falei tudo. Então você está se prejudicando e prejudicando os outros também. Isso é um grande perigo também para as nossas vidas espirituais. Então que o Senhor possa nos despertar, irmão. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e falar assim, olha, cuidado com o que você tem falado. Cuidado com o que você está escutando. Cuidado com quem se aproxima de você. A gente ficar perto de quem só critica é bom? É não, irmão. Você gosta de ficar perto de quem só fala mal dos outros? É ruim. Eu tenho uma coisa comigo, se uma pessoa vem falar mal de uma pessoa para mim, ela vai falar de mim para outra pessoa. Você quer conhecer um fofoqueiro? Ele começar a falar só da vida dos outros para você. Pode ter certeza, ele também vai falar de você para a vida dos outros. Vai falar e fala bastante. Tem gente até que fala assim, a minha orelha está queimando, fulano está falando mal de mim. Não precisa nem queimar, não, nem sei, isso aí é superstição, tá? Isso é superstição. Mas tem gente especialista para isso, irmão. Tem gente que é especialista em fazer esse tipo de situação, de crítica, de fofoca. Eu falo para você, a crítica se transforma em fofoca. Ela se transforma. Então devemos ficar mais atentos, irmão. Não é de Deus, não. Esse espírito maligno. Esse espírito maligno não pertence ao Senhor. Os que são de Deus, eles vão fazer o quê? Entrar em oração. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Nós temos que lutar para ir para o céu, irmão. Pega na mão que está do teu lado e fala assim, me ajuda a ir para o céu, irmão. Não é que ele vai te levar, não, mas é para te ajudar, irmão, para ir para o céu. E não é fácil a gente lidar com pessoas. Não é fácil. A gente tem que estar convivendo com cada situação. Tem gente que é só a misericórdia do Senhor. Eu acho que você um dia já falou assim, fulano não consigo engolir ela. Olha, não consigo, fulano não me desce. É esse tipo de gente que a gente tem que ficar atento para que ela não faça a gente pecar. Porque quando você fala assim, fulano não me desce, você está falando assim, eu estou ao ponto de sair falando mal dela para todo mundo. Isso é muito perigoso, irmão. Muito perigoso. Mas que Deus possa nos despertar a cada dia mais e mais. Amém? Fecha os teus olhos. Pega na mão assim do teu irmão. Nós iremos fazer esta oração. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ter assim um domínio próprio. Domínio próprio de toda situação que assim acontece nas nossas vidas. Devemos buscar a Deus. Que a palavra fala que a vingança ela não nos pertence, ela pertence ao Senhor. Põe isso no teu coração. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está debaixo das mãos do Deus poderoso. Então peça para Deus para Ele te fortalecer. Peça para Deus para você saber lidar com as situações do seu dia a dia. Às vezes você está até passando por essa situação da crítica e você está falando assim, não sei que decisão tomar. Mas a palavra nos fala nessa noite. Entre em oração. Ora por aqueles que perseguem, porque quem critica está perseguindo. Quem critica está dando inveja. Então entre em oração. Pede para que Deus possa Ele colocar as mãos. Não seja você o vingador, porque a vingança pertence de um Deus vivo, de qual nós servimos.
Por isso, assim, em nome de Jesus, com os teus olhos fechados e a mão no teu coração, apresenta a vida daqueles que assim você às vezes até sabe que eles só sabem criticar a você. Apresenta também a vida daqueles que você já tem criticado, porque às vezes você critica também. Porque às vezes você abre a boca para falar das pessoas o que não deve. E isso diante do Senhor não é bom. Não faça este jogo do inimigo. Porque o inimigo ele quer que dos teus lábios saia palavra para amaldiçoar a vida das pessoas. Quando a gente critica, muitas das vezes nós estamos amaldiçoando. Mas a palavra de Deus nos falou nessa noite que com nossos lábios nós podemos também abençoar a vida das pessoas. Então abençoa a vida daqueles que têm perseguido a você. Abençoa a vida daqueles que você sabe que não gosta de você. Abençoa a vida daqueles que você sabe que te persegue, que te critica. Seja ele quem for. Seja ele lá no seu trabalho, seja ele na igreja, seja ele na tua família, seja ele na tua vizinhança, seja ele na tua parentela. Mas neste momento abençoe a vida daqueles que assim têm se levantado contra a tua pessoa. Pede para Deus guardar, pede para Deus transformar, pede para Deus fazer mudança. Às vezes você não soube lidar com esse sentimento no ano que passou. Mas pede para Deus sabedoria neste ano para você saber lidar. Pois a palavra fala que é sabedoria quando nós tememos ao Senhor. Por isso, sim, com os teus olhos fechados. Senhor, nosso Deus e Pai. Aqui, meu Pai amado, está o teu povo, meu Pai, a tua igreja que te pertence. Meu Pai, nós sabemos que nada é fácil. Mas quando colocamos o Senhor à frente de tudo, ó Pai, nós sabemos que temos resposta. Nós sabemos que temos solução. Por isso, ó Pai, ajuda a tua igreja, meu Pai. Ajuda este homem, ajuda esta mulher de fé. A saber lidar, meu Pai amado, com tudo aquilo que tem no decorrer do dia a dia. Que possamos saber lidar com as coisas boas que nós recebemos. Que possamos saber lidar com os elogios que às vezes aparecem. Mas também que sabemos lidar, meu Pai, com as críticas, meu Pai, que às vezes vem para cima das nossas vidas. Nos dá sabedoria, que não possamos, meu Pai, devolver o mal com o mal. Pois a Tua palavra fala, meu Pai, que nós devemos devolver com o bem, meu Pai. Fácil não é, mas que nós possamos ser verdadeiros, acima de tudo na Tua presença. Guarda o Teu povo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, assim nós oramos. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim nós te agradecemos. Assim com os teus olhos fechados. Diga-se comigo, em nome de Jesus. Que eu possa fortalecer a minha fé. Porque eu sei que muitos virão me criticar. Que muitos irão me julgar. Mas eu entrego tudo nas mãos do Senhor, o meu Deus, que é poderoso em fazer a grande obra sobre a vida dos meus inimigos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ir com as tuas mãos para os céus e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça, meu Pai amado, por esta noite gloriosa, essa noite maravilhosa, Pai, e abençoada. Nos despede para os nossos lares, debaixo das tuas mãos e também debaixo da tua segurança. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo, e as doces e megas consolações esteja com toda a tua igreja e todos aqueles que crerem. Digam comigo? Amém. Vamos aplaudir.